Olá, boa noite meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre propósito, tô esperando todo mundo entrar aqui pra gente poder conversar. Ops. Tudo bem? Vamos entrando, pessoal, já vou começar a falar. Vou só pegar minha garrafa d'água que tá ali pra gente poder conversar. Peraí que eu pus um filtro aqui, mas não ficou muito bom. Opa. Aí. Ixi, peraí, gente, deixa eu só pegar água, vou limpar minha tela aqui. Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que eu gosto muito de falar, que é sobre propósito. A gente escuta muitas coisas hoje em dia, né? Falar muitas coisas sobre missão, sobre propósito de vida, e às vezes as pessoas podem ficar um pouco perdidas, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que é realmente um propósito ou uma missão. Então, para a gente começar a falar desse assunto, eu vou falar para vocês por que eu resolvi, por que esse é um dos assuntos que tá dentro do meu curso, não da jornada, tá? A jornada eu comentei hoje nos stories, é uma jornada de 11 videoaulas curtas para você sair do seu piloto automático, para você resgatar a tua essência, principalmente para mulher, né? A gente que é casada, tem filhos, a gente fica muito no piloto automático. Mas até o final do ano eu vou lançar um curso, que aí é uma coisa um pouco mais extensa, que nós vamos tratar sobre tudo. A gente vai tratar sobre casamento, maternidade, a nossa volta ao trabalho, os nossos conflitos, a parte sexual dentro do casamento, depois da maternidade. Vamos trabalhar a questão do propósito, da espiritualidade, tem um monte de assunto. Por que eu tô vindo aqui hoje falar com vocês sobre isso? Então, como vocês já me conhecem, eu tenho 11 anos de experiência dentro da clínica. Nesses 11 anos, eu tenho uma vasta experiência com atendimento de mulheres. E o que eu vejo, o que eu recebo quando as mulheres chegam na clínica? Eu recebo mulheres no piloto automático. Elas têm, na verdade, na grande maioria das vezes, um propósito, né? Quando a gente tem filhos, tudo que a gente imaginou para nossa vida, claro que a gente imaginou a nossa família, os nossos filhos, eu não tenho dúvida, eu também imaginei, mas quando a gente se torna mãe, parece que nós atingimos o ápice das nossas realizações. E isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Primeiro porque a rotina materna ela é uma coisa muito extenuante, muito exaustiva. E a gente fica muito cansada. E a nossa rotina materna tem data de validade, né? Ela tem um prazo de validade. Nós não seremos essas mães, né, 24 horas por dia, fazendo comida, como aconteceu agora. Eu tava fazendo janta, terminei de jantar para vir aqui com vocês, até atrasei um pouquinho. Essa rotina extenuante, ela vai acabar. Por quê? Os nossos filhos se tornarão pais, terão suas famílias, é um novo ciclo. E a nossa questão da maternidade, nosso papel materno, ele vai diminuir. Ele vai se tornar mínimo. Nós continuamos sendo mães, mas numa proporção infinitamente menor. E aí, o que acontece com essa mulher quando ela chega lá na frente, que ela cumpriu um dos propósitos da vida dela, que é um dos propósitos, mas ela focou muito nesse propósito. O que
acontece com essa mulher? Que ela concluiu, ela criou os filhos dela para o mundo. Ela se perde. Na verdade, ela não sabe nem quem ela é. Ela se encontra num momento da vida dela que ela não tem a menor ideia do que ela gosta, do que ela tem vontade, do que ela gostaria de ser, já que ela passou anos da vida dela, décadas da vida dela, não sendo. Ela foi esposa, mãe, principalmente, e ela não consegue encontrar o propósito dela. Tem, isso mesmo, a Salete está falando que vem a síndrome do ninho vazio, que é essa síndrome, esse vazio de quando nossos filhos vão embora. Mas, Melissa, é só assim que a gente perde o nosso rumo, o nosso propósito? Claro que não. Eu tô dizendo que, basicamente, o que eu enxergo, o que eu recebo dentro da clínica são as mulheres, né, nessa síndrome do ninho vazio. Porém, não são só elas que estão perdidas e que não sabem qual é o rumo que elas querem tomar na vida delas. Isso está acontecendo de uma maneira geral. Por quê? Então vamos lá. Culturalmente, tá? Socialmente, como que é a nossa vida? A vida de praticamente todos, tá? E eu me incluo nisso que eu vou falar. Claro que eu tento o tempo todo sair disso, por isso que eu tô aqui nessa live explicando para vocês isso. A gente vive uma corrida. Para chegar aonde? Ninguém sabe. Então a gente corre. Então, eu sempre brinco que eu falo dos cronogramas sociais. Qual é o primeiro cronograma social? Eu preciso terminar meus estudos, certo? E a hora que eu terminar meus estudos, apenas com 17 anos, eu preciso escolher a profissão que eu vou me casar, que eu serei aquilo, né, por muito tempo na minha vida. Que não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil, porém, é uma pressão muito grande para que esse adolescente, para que esse jovem de 17 anos, ele escolha uma profissão. E essa escolha, até pouco tempo atrás, eu acredito que hoje em dia a gente vem tendo essa mudança, essa escolha, ela era muito baseada em fatos também externos. Uma profissão de status, uma profissão que me gera um rendimento positivo, financeiro, que eu vou ter uma vida financeira boa, e não uma busca interna. Então, começamos daí. Ok, escolhi minha faculdade, não sei se é muito o que eu quero, mas estou cumprindo meu cronograma, estou fazendo minha faculdade. Logo em seguida, vem uma outra pressão de um outro cronograma social, um outro ponto desse cronograma, que é casar. Eu preciso ter alguém. 25, 30, 35. Preciso casar, eu preciso casar. As mulheres, meu relógio biológico vai parar, então eu preciso casar. E aí vira uma corrida de ratos sem fim pro casamento. Vamos casar. Quando essa mulher casa, né, quando essa pessoa casa, ela começa a ter outra pressão. Ter filhos? Preciso ter filhos, preciso ter filhos. Eu preciso ter filho logo, porque eu vou querer ter o segundo. Meu Deus, você não teve nem o primeiro. Para você perceber se essa experiência de ser mãe é algo bom para você. Ok, mas vamos seguindo o nosso cronograma. Aí temos um filho, começa uma pressão externa para termos o segundo filho, e se esse segundo filho nasce do mesmo sexo do primeiro, vem uma outra pressão para eu tentar o terceiro, do sexo diferente. Poxa vida, você não vai tentar o terceiro? E nesse meio desse cronograma, eu simplesmente estou indo, estou fazendo no piloto automático, de uma maneira mecânica. Eu acordo todo dia, eu saio para trabalhar, eu cumpro meus compromissos, eu não sei nem se sentindo alguma coisa, né? Entendendo alguma coisa, eu volto para casa, eu cuido dos meus filhos, eu limpo minha casa, no outro dia eu começo de novo. Aí vem o final de semana, vem a segunda e passa tudo exatamente igual. E o que também
acontece, e tem mais nesse cronograma, né? E aí eu tenho uma corrida para uma ascensão material. Eu preciso ter minha casa, eu preciso ter meu carro, eu preciso ter um carro do ano, eu preciso subir. Para onde? É claro que se a gente descobrir, se você descobrir que isso é um desejo interno, intrínseco, é seu, ok, vá em frente, siga seu propósito. Mas se a gente entender que você simplesmente está indo, o que acontece, o que vem acontecendo dentro da clínica, quem é psicóloga vai me entender. A gente está recebendo uma demanda muito grande, de muitas frustrações. Mas são pessoas que socialmente, culturalmente, estão frustradas, deveriam estar frustradas, são pessoas com saúde, são pessoas, na grande maioria das vezes, com uma vida material estável, são pessoas casadas, são pessoas que têm 2 filhos, são pessoas profissionalmente estáveis. E por que elas estão frustradas? E aí, dentro da clínica, eu comecei a perceber que um movimento que deveria ser ensinado para nós, lá na nossa infância, como uma base da nossa educação, não foi ensinado. Qual é? Qual é o exercício, o movimento que deveria ter sido ensinado? A gente deveria aprender a olhar mais para dentro. Por quê? Porque realmente eu preciso saber o que eu quero. Só que é lógico que esse movimento, ele não é instantâneo. Eu não paro hoje, sento na sala, né? Hoje eu vou pensar no que eu quero e descubro. Não, é um processo. O autoconhecimento é um processo. E que se ele tivesse sido ensinado lá na nossa infância, filho, você está bem, você está feliz, você quer ir, você quer tal coisa. Claro que numa infância, né, na pequena infância, se eu estou oferecendo alimentos, eu não vou ficar perguntando se ele quer, eu vou fazer ele provar. Mas já numa fase mais de adolescente, adulto, eu preciso escutar esse indivíduo para ele aprender a se escutar. Então, essas pessoas que aparecem ali na clínica, infelizes, eu acho que eu posso usar essa palavra, eu comecei a perceber que elas precisavam de algo mais. E esse algo mais não está fora. Porque, na verdade, nada está fora. É tudo dentro. O que é tudo dentro? Quando eu olho para mim, eu entendo o que eu estou sentindo. Através desse entendimento, eu começo a entender para onde eu quero ir. Eu começo a aproveitar o caminho. Porque, na verdade, nós estamos numa corrida, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, chegaremos quase todos no mesmo ponto. Uns mais velhos, outros mais jovens. Na morte. E por que eu tô correndo? E lá eu vou encontrar alguma coisa? E você que se formou, você ficou muito feliz para sempre? E você que casou, porque casou, cumpriu, você ficou feliz para sempre? E você que é mãe, que teve seus filhos, tão sonhados filhos, que eu também sonhei muito com os meus filhos, a felicidade virou para sempre? E a profissão? Você escolheu sua profissão, você está trabalhando, ganhando dinheiro, mas ela te traz uma realização não material, interna. Porque é essa realização interna que vai fazer com que você tenha vontade. Acho que é vontade. Ou porquê acordar todos os dias. Quando eu descubro por que eu tenho que acordar todos os dias, para que eu estou vivendo, eu estou criando os meus filhos, eu estou indo para frente, eu começo a ter um propósito. E esse propósito,
ele não são os boletos que eu tenho para pagar. Eles não podem ser os boletos que eu tenho para pagar. Esse propósito, ele pode ser eu criar os meus filhos? Claro, entendendo que dentro desse propósito com os filhos, eu também tenho que ter o meu propósito particular. Esse propósito, ele tá ligado a perguntas muito profundas. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? E são perguntas que a gente não tem resposta pronta. Mas nós temos dentro. Para onde eu vou? Para onde eu quero ir, não necessariamente é para onde você quer ir. Mas quem te disse que para onde eu quero ir não vai ser bom para mim? Eu sempre brinco que quando eu começo nesse processo com o paciente, né, dessa descoberta, dessa autodescoberta, eu falo, olha, não tem problema nenhum se você descobrir que você quer vender sanduíche na praia. Vá, em paz. Você vai ser feliz, é isso. O teu propósito é alimentar aquelas pessoas ou vivenciar essa felicidade, porque a grande maioria das pessoas que estão na praia estão felizes, né? Você quer vivenciar essa felicidade das pessoas e quer estar lá, naquele movimento, em contato com a natureza, e é isso que vai fazer você acordar todos os dias? Tá errado? Está errado? Não está errado. E vocês estão vendo que é uma pergunta que ninguém vai poder responder para você, a não ser você mesmo. E vocês começam a perceber o tanto que a gente se sufoca, que a gente abafa os nossos desejos, os nossos sentimentos. Na verdade, a gente passa uma vida fazendo isso. Só que hoje, como as pessoas não têm mais vergonha de procurar ajuda, de dizer que está numa crise de depressão ou numa crise de ansiedade, tá ficando tudo mais evidente. Mas sempre foi assim. Na verdade, muito mais. É que hoje a gente tem uma liberdade um pouco maior de se expressar e não ser tão julgada. E eu fui procurar, né? Eu vou até ler aqui para vocês. Eu fui procurar a diferença entre o propósito e a missão. Aqui, o propósito, ele tá ligado ao que eu falei para vocês. Para que eu sirvo nesse mundo? Aonde eu quero chegar? O que eu quero atingir? Eu quero melhorar a vida de uma pessoa, eu quero que as pessoas tenham mais harmonia, que elas tenham mais saúde mental. Então tá, esse é o meu propósito. Mas qual é a minha missão? A minha missão, então, é eu me tornar psicóloga, é a ação. É eu me tornar psicóloga, eu estudar muito para que eu consiga atingir o maior número de pessoas à minha volta e eu ofereça para elas a saúde mental. Então, a missão sempre está ligada ao meu propósito. Se eu não sei para onde eu quero ir, para onde que eu dou o primeiro passo? Nós temos que começar a ter muita clareza de aonde eu quero chegar. Eu quero chegar até a faculdade dos meus filhos. Ok, então se eles se formarem, você já pode morrer? Você vai querer morrer, porque acabou. Não pode. Cadê os seus papéis? Então nós temos o papel materno, que eu quero, né? Ver os meus filhos formados. Não sei se formados, mas eu acho que eu quero ver os meus filhos felizes. Acho que é mais importante. Eu quero, né? Dentro do meu casamento, algumas situações, eu quero dentro da minha profissão, que é um meio para mim hoje é um caminho para o meu propósito. Não é uma coisa simples você encontrar o seu propósito, mas não fazer essa busca. Então, eu acho que para exemplificar, para ficar mais claro,
eu vou... Quem não me conhece, mas quem conhece também sabe que eu conto minhas historinhas, né? Eu vou contar minha historinha de novo, bem rapidinho, para eu não me alongar. Eu não sei se vocês sabem, quem tá aí me assistindo, antes de me formar, a minha mãe, ela com 51, 52 anos, ela faleceu de câncer, tá? Ela teve um câncer de mama muito agressivo e veio a falecer. Tem uma frase dela, né, que eu carrego comigo e ela faz parte do meu propósito, que quando ela descobriu a doença dela, ela pediu para se separar do meu pai, porque ela não estava feliz, ela não era feliz. Não deu tempo, né? Eu falei para ela que não dava, a gente tinha que cuidar da doença e depois ela resolvia a vida dela, mas infelizmente não deu tempo e ela morreu. O que eu absorvi? Que ela não tinha sido feliz e deve ter sido muito difícil você descobrir. Descobrir não, porque a gente já sabe que a nossa vida acaba. Mas ela ter certeza que a vida dela estava acabando e ela não poder fazer nada para mudar isso. Ela tinha tido tempo, mas enfim, ela não quis mudar. E aí, quando eu vim para a clínica, eu comecei a receber as mulheres na faixa da idade dela, mais velhas, mais novas, com a mesma queixa, infelizes. Quem sou eu? O que eu tô fazendo? Eu não sei, eu não sinto prazer em nada, eu faço tudo mecânico, eu não vejo a hora que meus filhos vão dormir, eu acordo, eu tô um bagaço, eu tô indo trabalhar porque eu tenho conta para pagar, eu não sei o que eu faço nesse mundo. E aí eu comecei a entender que tudo que a gente começou a viver dentro da clínica, essas mulheres, elas começaram a se libertar, a voltar a viver com nada. Porque nada tinha mudado na vida delas. A única mudança era que elas tinham procurado um processo terapêutico. Então eu comecei a entender que essas ferramentas para eu voltar a ser eu mesma, aquela que eu fui lá na minha juventude, quando eu comecei a me descobrir, quando eu achava que eu era invencível, ela existe. Só que ela está soterrada. Por quê? Por conta dos cronogramas. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos. E aí, dentro do processo, quando a gente começou, né, quando eu comecei a ver essas mulheres tendo tempo para serem felizes, mesmo que 1 mês, 2, 1 ano, 15, eu encontrei o meu propósito. Qual é o meu propósito? Para mim, é algo muito importante e muito grandioso. Porque todas as vezes que eu vi uma mulher na minha frente se iluminar novamente, se resgatar, se reconectar, eu via a minha mãe ali, tendo a oportunidade de ser feliz. Ela estava ali? Não, minha mãe já foi embora faz tempo. Mas como eu não pude fazer isso por ela, eu tenho um propósito. Todas as mulheres que eu consegui atingir com as ferramentas que eu tenho, com o meu aprendizado, com o meu carinho, com o meu coração, com tudo que eu deposito quando eu faço algo, eu vou atingir. Eu vou chegar num ponto que eu entendi por que eu vim para essa vida. Por que eu sou psicóloga? Por que minha mãe teve câncer? Por que ela teve que morrer com 50 anos? E por que tantas mulheres me procuraram? Não é coincidência. Não é um acaso. Por que a gente teve a pandemia? Por que dentro da pandemia eu descobri que a internet ela serve para muita coisa? Olha isso agora, tem 12 pessoas me assistindo e vai ter 40 minutos aqui. Isso é muito importante. E qual é a minha missão? É levar, é fazer cada vez mais esses encontros, os cursos, as jornadas, as mentorias, tudo que tiver ao meu alcance para eu chegar até essas mulheres. Então, o meu propósito, lembra do grande. Eu quero muito melhorar a vida das mulheres.
Eu quero muito que elas se resgatem e elas sejam felizes. Por quê? Porque a minha mãe não deu tempo, ela não teve tempo e eu quero proporcionar isso para as pessoas que estão à minha volta. Mesmo que esse à minha volta sejam muitas pessoas. Imagina, eu ir embora desse mundo sabendo que eu fiz tanta coisa para tanta gente. É isso. A minha missão é eu estar 24 horas aqui. Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu tô o tempo inteiro na internet. É fácil? Não. Não, tenho filhos, tenho casa, eu trabalho bastante. Mas é prazeroso. Por que é prazeroso? Porque esses dias, eu contei isso na live passada, esses dias eu cheguei de viagem, eu fui ao mercado. E aí eu tava lá no mercado, eu tava tão feliz que eu tinha tirado a segunda-feira para organizar minha vida, né? Depois de 11, 15 anos trabalhando, a gente consegue ter algumas concessões. Eu fui ao mercado, eu bati uma foto e eu fiz uma postagem. Que a gente não tinha que esperar o final de semana para ser feliz, nem as férias, nem a aposentadoria, nem a viagem, que a gente tinha que ser feliz agora. Eu estava feliz naquele momento, ali dentro do supermercado, numa segunda-feira de manhã. E aí veio uma seguidora e me falou, era tudo que eu precisava ler hoje. Pronto! Eu recarrego todo o meu desgaste, todo o meu cansaço. Por quê? Porque eu atingi um propósito. Melissa, e o propósito precisa ser algo grande? Vamos pensar numa outra situação, bem rapidinho? Imagina uma pessoa que trabalha na coleta de lixo, tá? Se ele simplesmente acordar de manhã e pensar que ele tem que pegar um monte de saco fedorento e ele tá exposto a muitas coisas, a vidro, ele pode se cortar, que é um trabalho indigno, com certeza ele não vai se sentir bem. Porém, se ele mudar o pensamento dele em relação ao que ele faz, por que o coletor de lixo ele é muito importante? Pela nossa saúde pública. O que acontece com a cidade, qualquer cidade que fica uma semana sem coleta de lixo? Um caos, um nojo. Eles não são importantes? Ele não tem um propósito? Dentro da profissão dele? Dentro do trabalho dele? E dentro do seu trabalho? Melissa, eu sou manicure. Como que eu posso ter um propósito? Gente, como não? Como que uma mulher se sente quando ela vai fazer as unhas? Você pode achar isso muito fútil, mas não é. E quando você entende que você é uma ferramenta muito importante na vida de alguém, para algo, você encontrou o seu propósito. Melissa, o que eu faço não tem nada a ver com o meu propósito. Ok? Então vamos buscar, vamos pesquisar dentro. Olha para dentro de você, olha as situações que te deixam feliz. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vou organizar meu jardim. Nossa, será que você não podia, né, plantar mudinha, vender mudinha? Ou entregar flores para os seus amigos e melhorar a vida deles? Não precisa ser algo que produza, tá? Necessariamente. Precisa ser algo que produza aqui, dentro de você. Aqui é consequência de tudo. Toda vez, tá? Isso eu falo por experiência própria. Toda vez que você trabalhar com o seu coração, a sua vida vai mudar. Porque o que você doa, você recebe. Isso é fato. Mas eu não preciso doar para receber, é automático. Eu dou. Uma vez eu escutei também uma frase que são frases importantes na minha vida, que o conhecimento é igual água. Se fica parado, apodrece. Então, quando eu comecei a fazer as lives, quando eu comecei a gravar os cursos, principalmente as lives, as coisas que eu faço no Stories, um monte de gente fala, mas você está entregando ouro, você já está contando tudo que você vai falar no curso. Não importa. O curso, você vai ter eu falando com você ali, tá? Durante 2, 3 horas seguidas. Aqui é picado, eu falo de um tema agora, um tema ali. Então, é a tua decisão. Se você quer pegar tudo de uma vez e começo, meio e fim, tem o curso.
Melissa, eu não quero. Tem aqui. Tem vídeos, no meu feed tem um monte de live. Eu falo sobre todos os assuntos. Eu preciso esconder o ouro para fisgar alguém? Não. Porque qual é o meu propósito? É eu saber que a cada dia chega uma pessoa nova no meu canal e eu espero, que é o que eu espero, que algo que eu vou fazer ali, que eu vou falar, que eu vou contar, uma caixinha que eu vou abrir, vai gerar um impacto positivo na vida dessa pessoa. É só isso. No casamento, na vida dela como mãe, na vida dela profissional, na vida dela como mulher. O que eu desejo? Eu tento não me estender nas lives, porque senão fica muito cansativo para assistir. O que eu desejo sempre? É que vocês busquem um motivo para viver, um motivo para acordar todos os dias. E esses motivos não podem ser as contas que vocês têm para pagar. E, com certeza, eu também levanto para pagar minhas contas. Só que eu não levanto só para pagar as contas. Eu tenho outras intenções. Todo dia que eu saio da minha casa e vou para a clínica e passo o dia inteiro lá atendendo, cada paciente, todo mundo me pergunta, você não fica esgotada? Porque são muitas pessoas. Não. Cansa, eu canso, né? Lógico, chega sexta-feira, tô cansada como qualquer outra pessoa que trabalha em qualquer outro lugar. Mas por que eu não canso? Porque ali, cada vez que eu tô com um paciente, é uma troca muito positiva. Eu tô mergulhada na história dessa pessoa. E eu tô 99%, porque eu sou um ser humano, envolvida naquilo, tentando entender o que acontece lá dentro dessa pessoa, por trás das coisas, para eu ajudá-la. Como que você cansa nessa troca? Sabendo que uma pessoa chegou chorando e ela tá saindo melhor. É um propósito. Eu termino o dia sabendo que com 1, 2, 5, 7, 10 pessoas eu cumpri meu propósito. E isso é muito gratificante. É uma usina de energia. Não para. Vai aumentando cada vez mais. O que eu quero? Que vocês encontrem essa usina. Pode ser onde for, só que tem que estar dentro de vocês. Tem que estar conectado dentro de vocês. Algo que vocês façam, não porque vocês têm que cumprir um cronograma social. Algo que vocês façam porque realmente é um desejo muito íntimo. Tem uma conexão com algo dentro de você. É simples? Não. Mas não é impossível. Vocês podem fazer essas auto-observações. Eu vou terminar, tá? Essa live de hoje. Eu comentei nos stories sobre a jornada que eu tenho. Essa jornada são 11 vídeos, aula, curtos, 10, 15 minutos cada um, para você assistir devagar. Assiste hoje, daqui 2, 3 dias assiste o segundo, depois. Porque é um momento muito... Eu vou ensinar você a olhar para dentro. Para quê? Para isso. Para você aprender a se autoanalisar, a se perceber. Então, por que chama Jornada da Mulher Transformada? Porque você vai sair transformada. Você vai se reconectar com a tua essência, com quem você é de verdade. Por quê? Porque você vai voltar a olhar para dentro. Porque você vai pegar o espelho e vai olhar aqui para ver o que está acontecendo. E eu vou te ajudar. Melissa, mas dá certo? Dá. Mesmo distantes? É claro que dá. Então, essa jornada é um plus, é um intensivo um pouquinho maior do que a gente vive aqui nas lives e tudo mais. Vai ter mais coisa? Vai. Depois vem o meu curso. Mais pra frente eu vou abrir mentorias, que aí é eu e você, só aqui no online. A gente revendo os seus problemas, eu te dando caminhos, te mostrando ferramentas
que é muito importante, mas é lá na frente, tá bom? Como que vai funcionar então? Eu vou abrir, tá, essa venda para hoje até amanhã às 8, 15 para as 9, mais ou menos, porque até eu desligar tudo aqui e postar, umas 15 para as 9, 10 para as 9. Vai ficar no ar o link 24 horas. Você clica lá, faz a compra, dá para dividir em 12 vezes, aí vai liberando de gradativo, tá? Libera uma aula, depois de 2 dias libera outra, exatamente para você não assistir tudo de uma vez, porque não pode, não vai fazer efeito. E vai ficar no link dessa jornada lá na minha bio. A bio é onde eu tenho a bolinha, tá? Da minha foto. E lá vai ter um link. Ali tem link da jornada da mulher transformada. Tá lá também, tá bom? Eu agradeço quem ficou aqui comigo até agora. Agradeço quem tá assistindo depois, porque eu sei que muita gente assiste depois porque não dá tempo. Quem me conhece sabe que eu adoro tá aqui. E a semana que vem a gente vai ter um tema super legal, tá? A semana que vem, eu vou até adiantar, vou dar um spoiler. A gente vai falar sobre espiritualidade. Não é religião. A gente vai falar sobre espiritualidade, tá bom? Tô engasgada aqui. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Agradeço sempre vocês aqui. E depois, olha lá nos meus stories, vai ter o link e lá na minha bio também para a Jornada da Mulher Transformada, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Boa semana. Até mais.